Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da difusora bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 120, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 1, primeiro livro das Crónicas 1 e Salmo 13. Segundo livro de Samuel 1. Morto Saul, David regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Siclag. Ao terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Chegando perto de David, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. David perguntou: "De onde vens?" Respondeu ele: "Escapei do acampamento de Israel." Disse-lhe David: "Que aconteceu? Conta-me tudo." Ele respondeu: "As tropas fugiram do campo de batalha, muitos tombaram, e Saul, assim como seu filho Jonatas, pereceram." David perguntou ao mensageiro: "Como sabes que Saul e seu filho Jonatas morreram?" Ele respondeu: "Eu estava por acaso no monte Gilboá, quando vi Saul atirar-se sobre a própria lança, enquanto os carros e os cavaleiros o perseguiam. Ele, voltando-se, viu-me e chamou-me. Eu disse-lhe: Eis-me aqui." Ele perguntou: "Quem és tu?" Respondi: "Eu sou um amalecita." Continuou ele: "Aproxima-te e mata-me, porque estou já em agonia e ainda me encontro com vida." Aproximei-me, pois, e acabei de o matar, pois via que ele não podia sobreviver depois da derrota. Tomei o diadema que tinha na cabeça e a bracelete do seu braço e trouxe-os ao meu senhor. Ei-los aqui." Então David rasgou as suas vestes e todos os que estavam com ele o imitaram. E prantearam, choraram e jejuaram até à tarde, por amor de Saul, de seu filho Jonatas, do povo do Senhor e do povo de Israel, porque tinham sido passados ao fio da espada. David perguntou ao mensageiro: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Eu sou filho de um estrangeiro, de um amalecita." David perguntou-lhe: "Como? Não receaste levantar a mão para matar o ungido do Senhor?" E David chamou um dos seus homens e disse: "Vem cá e mata-o." Este feriu-o e ele morreu. David disse então: "Só tu és o culpado da tua morte. A tua própria boca deu testemunho contra ti quando disseste: Matei o ungido do Senhor." Então David compôs a seguinte lamentação sobre a morte de Saul e de seu filho Jonatas. Está escrita no livro do Justo, e David ordenou que fosse ensinada aos filhos de Judá. A honra de Israel pereceu sobre as colinas. Tombaram os heróis. Não o conteis em Gate, nem o descrevais nas ruas de Ascalon, para que se não regozijem as filhas dos filisteus, nem saltem de alegria as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboá, não caia sobre vós orvalho nem chuva, campos traiçoeiros, pois aí foi desonrado o escudo dos heróis. O escudo de Saul não foi ungido com óleo, mas com o sangue dos feridos e a gordura dos guerreiros. O arco de Jonatas não recuou jamais, e a espada de Saul jamais deu golpe em vão. Saul e Jonatas, amados e gloriosos, jamais se separaram, nem na vida nem na morte, mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vestia-vos de púrpura sumptuosa e ornava de ouro as vossas vestes. Tombaram os heróis no campo de batalha. Jonatas, morto sobre as tuas colinas. Jonatas, meu irmão, que angústia sofro por ti. Como eu te amava. O teu amor era uma maravilha para mim, mais excelente que o das mulheres. Como tombaram os heróis e se destruíram as armas de guerra. Primeiro livro das Crónicas 1. Adão, Sete, Enós, Quenã, Maalaleel, Jared,
Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafete. Filhos de Jafete: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mecheque e Tirás. Filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Filhos de Javan: Elishá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Filhos de Cam: Cush, Misraim, Put e Canaã. Filhos de Cush: Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabteca. Filhos de Ramá: Sabá e Dedan. Cush gerou Nimerod, que foi o primeiro herói sobre a terra. Misraim foi o antepassado dos povos de Lud, de Anem, de Leab, de Naftu, de Patros, de Caslu, dos quais saíram os filisteus e os povos de Caftor. Canaã gerou Sidon, seu primogênito, e Et, assim como os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Araqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Semareus e os Amateus. Filhos de Sem: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Us, Ul, Geter e Mecheque. Arfaxad gerou Shelá, o qual gerou Eber. 2 filhos nasceram a Eber. Um chamou-se Peleg, porque se fez no seu tempo a divisão da terra, e o seu irmão chamou-se Joctan. Joctan gerou Almodad, Shelef, Assarmavet, Jará, Adoram, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobab. Todos estes são filhos de Joctan. Descendentes de Sem: Arfaxad, Shelá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, o mesmo que Abraão. Filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Estes são os seus descendentes de Ismael: Nebaiote, seu primogênito, a seguir Quedar, Adbiel, Mibsam, Mishemá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Jetur, Nafis, Quedmá. São estes os filhos de Ismael. Filhos de Queturá, concubina de Abraão. Ela deu à luz Zimeran, Joczan, Medan, Madian, Gisbaque e Shuá. Filhos de Joczan: Sabá e Dedan. Filhos de Madian: Efá, Efer, Enoque, Abidá e Eldaá. Todos estes são filhos de Queturá. Abraão gerou Isaque. Filhos de Isaque: Esaú e Jacó. Filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam e Corá. Filhos de Elifaz: Teman, Omar, Sefó, Gatam, Kenaz, Timná e Amaleque. Filhos de Reuel: Naat, Zerá, Chamá e Mizá. Filhos de Seir: Lotan, Shobal, Sibeon, Aná, Dishon, Esser e Dishan. Filhos de Lotan: Ori e Eman. Irmã de Lotan, Timná. Filhos de Shobal: Alvan, Manaat, Ebal, Shefó e Onan. Filhos de Sibeon: Aiá e Aná. Filhos de Aná: Dishon. Filhos de Dishon: Emedan, Esheban, Gitran e Caran. Filhos de Esser: Bilan, Zaavan e Jacan. Filhos de Dishan: Us e Aran. Estes são os reis que reinaram no país de Edom antes dos filhos de Israel terem rei. Belá, filho de Beor, cuja cidade se chamava Dinabá. Depois da morte de Belá, Jobab, filho de Zerá, de Bozrá, reinou em seu lugar. Jobab morreu e sucedeu-lhe Husham, do país de Teman. Morto Husham, subiu ao trono Hadad, filho de Bedad, que derrotou os madianitas no país de Moab. A sua cidade chamava-se Avit. Hadad morreu e Samelá de Massereca sucedeu-lhe. Samelá morreu e sucedeu-lhe Saul de Reobote, que está junto do rio. Saul morreu e sucedeu-lhe Baal-Hanan, filho de Acbor. Baal-Hanan morreu e sucedeu-lhe Hadad. A sua cidade chamava-se Pai e sua mulher Meetabiel, filha de Matred, filha de Mezaab. Hadad morreu. Os governadores de Edom foram o governador Timná, o governador Alvá, o governador Jetet, o governador Oolibama, o governador Elá, o governador Pinon,
o governador Kenaz, o governador Teman, o governador Mibsar, o governador Magdiel, o governador Hiram. Estes foram os governadores de Edom. Salmo 13. Ao diretor do coro, Salmo de David. Até quando, Senhor? Esqueceste-me para sempre. Até quando me esconderás a tua face? Até quando terei a minha alma em cuidados e o meu coração em angústia todo o dia? Até quando triunfará o meu inimigo sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para não adormecer na morte. Que o meu inimigo não diga, venci-o, nem os meus adversários se alegrem com a minha queda. Eu, porém, confiei na tua misericórdia. O meu coração alegra-se com a tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que Ele me fez. Olá a todos e muito bem-vindos a mais um podcast Mais 365. Chegamos ao dia 120. É claramente mais um marco neste grande caminho que estamos a fazer para conhecermos a Sagrada Escritura de todo o coração e queremos aproximar-nos de Deus desta maneira. Então vamos levantar o nosso coração para o Senhor e vamos pedir-lhe que nos abençoe e nos ajude a compreender melhor. Senhor, deixa o teu Santo Espírito sobre nós. Pedimos-te que tenhamos o dom do entendimento para sermos capazes de compreender todas as coisas segundo os critérios do Espírito Santo. Dá-nos a graça de mergulharmos nas profundezas da Sagrada Escritura para que esta palavra mude a nossa vida, venha ao nosso encontro. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olha, então hoje mergulhamos no segundo livro de Samuel e no primeiro livro de Crónicas. E estás aqui comigo, o Padre Pedro Figueiredo, das paróquias de Olivais Sul e de Santa Maria dos Olivais. Sou também capelão do Hospital Couve Descobertas e tenho uma ligação às equipas de jovens de Nossa Senhora porque desde há muito tempo, como um dos maiores movimentos da Igreja em Portugal, acompanho e vou confessar às noites de oração sempre que consigo, para além de ter muitos amigos nas equipas e padres amigos também. Vamos mergulhar então no segundo livro de Samuel e no primeiro livro de Crónicas. São dois livros que contam histórias semelhantes, mas com maneiras completamente diferentes. Porque os dois falam-nos da história do rei David. E o rei David, para nós, é uma figura fundamental em toda a Sagrada Escritura. Porque este rei, para além de ser um homem pecador que eleva o seu coração a Deus, apesar do seu pecado, e vemos também as consequências que o pecado tem na sua vida, é um homem que, a partir do qual todo o povo de Israel se vai reunir, porque ele vai conseguir unificar as 12 tribos à volta da Arca da Aliança. Então, o que nós encontramos hoje? Deve estar certamente um bocado farto ou cansado de ouvir estes nomes todos do livro de Crónicas. No livro de Crónicas nós ouvimos a narração destas genealogias e a nossa tentação, eu lembro-me quando estava a fazer leitura bíblica no seminário de Caparide, a nossa tentação como seminaristas era mas passar à frente do livro de Crónicas, porque isto aqui é só nomes uns atrás dos outros. Mas é muito importante para nós, porque não para vermos ou ouvirmos os nomes todos que lá estão, porque na realidade ele nunca nos fala diretamente de Deus, este livro, mas seremos nós capazes de reconhecer a presença de Deus na vida destes nomes que acabamos de narrar, ou não? E pergunto agora para a tua vida: seremos nós capazes de reconhecer a Deus mesmo que não falemos dele diretamente ou que não o vejamos face a face? Seremos nós capazes de reconhecer que Deus está na história de todos aqueles que se cruzam connosco e na minha própria história, mesmo que eu não fale diretamente dele? E alguns de nós ouvíamos nomes como Adão e Noé e outros que nós já conhecemos a história porque tivemos a graça de ouvir e de sermos ajudados pelos padres que comentam no nosso podcast. Então este é o primeiro convite que eu te faço ao ler Crónicas, tem um olhar mais profundo sobre ele. Depois deste livro nós vamos reparar
que não nos fala diretamente sobre os pecados de David, digamos assim. Porque ele foca-se em nos falar do templo, na adoração que o povo de Israel quer dar e no reino, o Messias. Até se diz que terá sido o escriba Esdras a escrever este livro. Não temos a certeza. O que sabemos é que, no segundo livro de Samuel, David mostra-se como o pecador. No livro de Crónicas, David é o protótipo. É o protótipo daquele que é o Messias que há de vir. Então, isto era o que eu queria deixar-te sobre o livro de Crónicas. Passando para o livro de Samuel, nós vemos um episódio que é uma ternura, que deve mexer connosco. Porque David recebeu a notícia da morte de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, que andava a perseguir David, que fez-lhe a vida negra, que estava cheio de inveja por este homem. E mesmo assim, David não guarda rancor, mas lamenta a morte de Saul e de Jonatas. E o seu foco é em honrar o ungido. David castiga aquela malquita que afirma ter morto Saul porque não teve medo de estender a mão para destruir o templo ungido do Senhor, e mantém um profundo respeito pela autoridade estabelecida por Deus, mesmo quando essa autoridade, que era Saul, o perseguia. Por isso David defende os ungidos do Senhor. Mas David também dá-nos um grande ensinamento, porque aquilo que nós vemos logo a seguir é um cântico que ele compõe, como é normal. O rei David, ele é o poeta por natureza. E entoa um cântico acerca da morte de Jonatas e de Saul. E neste cântico ele mostra-nos que não fica refém do passado. Ele recusa-se a ser mantido refém pela memória de Saul, pela sua animosidade ou pelo seu ciúme. Ele escolhe honrar o que houve de bom. Saul e Jonatas são amados e queridos, e não fica preso ao trauma da perseguição. Por isso, tal como David, tu e eu, nós fomos ungidos em Cristo e temos permissão para não vivermos como reféns dos nossos inimigos ou das memórias do passado. Esta liberdade não vem só da força de vontade, mas é uma graça. É uma graça que Deus nos dá, é uma graça que Deus nos pode dar. Queria por isso que pedíssemos juntos ao Senhor isto, que aqueles que nos querem mal, que os nossos inimigos não permitam que entrem na nossa vida. Que a nossa forma de lutar contra eles seja usar sempre a espada do amor. E que desta maneira aprendamos com o rei David a seguir os passos do Senhor para a nossa vida. Que te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 120. Sinto que já estávamos todos com saudades de uma boa genealogia. Um abraço em Cristo. Até amanhã.